Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo o nosso Perito Cast, estamos indo hoje para o nosso terceiro episódio. Estaremos hoje falando da tragédia do Edifício Andréa, algo que marcou muito a nossa engenharia do Ceará, a nossa perícia. Grandes desafios vivemos nesse momento e gostaríamos aqui de vivenciarmos, descrevermos como foi todo esse trabalho, quais as equipes que trabalharam lá, como foi que nós delineamos todo esse processo. E estamos aqui hoje, nosso vice-presidente Jean está aqui ao meu lado, né? Irá apresentar o nosso grande convidado do dia. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão assistindo o nosso PeritoCast, nossa terceira edição. Com muita satisfação que a gente recebe o nosso colega, o perito Fernando, né? Fernando Viana, engenheiro eletricista, né? Formado em engenharia elétrica pela UFC, mestre em eletrônica de potência pela UFC, perito criminal da perícia forense do estado do Ceará desde 2013. Acho que entrou com você, não foi, Rosane? Ou não? Ele é da turma 1, eu turma sou 1? da turma 2. Mesmo concurso, olha mas ele só. entrou primeiro Tá do que certo? eu entrei 3 anos depois. Exato. Ele é especialista em criminalística aplicada a locais de crime pela Academia Nacional de Polícia, professor da Academia Estadual de Segurança Pública e também em outras instituições de ensino, né, na área de perícia criminal e áreas correlatas. Já foi coordenador, né, da Coordenadoria de Perícia Criminal da PFOS e hoje é supervisor do Núcleo de Engenharia Forense. Né? Prazer te receber aqui e dizer para você que até meus alunos da Odonto estão muito satisfeitos que você vai estar aqui hoje, estão esperando aí, aguardando com muita ansiedade a sua explicação hoje aqui. Obrigado, Jean. Obrigado, Rosane, pelo convite, primeiramente. Dizer que é uma honra, um prazer estar aqui, podendo contribuir com esse conteúdo aqui do PeritoCast. Espero que todos que estão nos assistindo, gostaria de cumprimentar também, e que possam gostar do nosso bate-papo aqui, para a gente tentar esclarecer o máximo possível dentro das possibilidades, é claro. Exatamente. Muito bom, Fernando. É uma honra ter você conosco. Fernando é meu eterno supervisor, né? Deu uma liberadinha aí para a gente cuidar um pouco do sindicato, né, Fernando? Temporariamente. Mas diz que é temporariamente. Mas vamos lá. Realmente sou apaixonada pela engenharia também, como o Fernando sabe. Né? Carrego na veia realmente esse chão de obra. Gosto muito. Sou realmente operacional, assim como o Fernando também é. Fernando é um grande supervisor e se destacou muito também no caso do Edifício Andréa, Fernando, o seu poder de liderança, de equipe, de conseguir agregar um momento de uma tragédia, não é fácil. Então, inicialmente, só para a gente esclarecer para os nossos convidados, para os nossos ouvintes, como Fernando, quais são as atividades que o Núcleo de Perícia, Engenharia Legal e Meio Ambiente realmente atende? Só para a gente iniciar esse nosso bate-papo. Antes de mais nada, eu queria só dizer que também é uma honra e um prazer, uma satisfação poder representar uma equipe, porque, na verdade, o Fernando está aqui apenas representando uma equipe que trabalha em conjunto, né? E, especificamente, no caso do Edifício Andréa, eu apenas coordenei, mas teve toda uma equipe que a gente vai citar posteriormente. Mas, inicialmente, é interessante apenas a gente ressaltar, de forma bem geral, a engenharia forense, o que ela vem a ser, né? Isso. A engenharia forense, no seu arcabouço geral, a gente pode dizer que é um ramo da criminalística que tem o objetivo principal de pegar os recursos, os conhecimentos da engenharia como um todo, das mais diversas áreas, seja elétrica, civil, mecânica, química, ambiental, entre outras, com o objetivo de trazer esse conhecimento, esses recursos, para tentar esclarecer um fato delituoso, criminoso, que é objeto de uma investigação, e com base nisso trazer a verdade dos fatos para, consequentemente, trazer à luz a justiça. Isso. Então, em geral, é isso. Trazendo para o NPELM, né, que é o Núcleo de Perícias de Engenharia lá da PFOS, a gente atende das mais diversas áreas da engenharia, desde incêndios, crimes ambientais, acidentes de trabalho, furtos de energia, análise de peças mecânicas, então tudo aquilo que exige... Contrafação que, para quem não conhece, é também a utilização de fazer confrontos, né, do conhecimento, também da engenharia, para ver se um produto é ou não falsificado, né? Então também tem essa demanda que exige bastante. E a gente também tem o objetivo de trazer, de repente chega uma coisa lá na PFOS que às vezes você não sabe o que é.
manda para a engenharia primeiro para fazer o filtro. Pessoal, a engenharia continua sendo isso. Em todas as áreas que a gente entra, não conseguiram encontrar, manda para a engenharia. Exatamente, né, por isso que eu boto entre outras. Então a gente trabalha dessa diversidade. Engraçado que esse parte da contrafação, uma vez eu estava lá visitando o núcleo, eu vi um bocado de camisa lá, né, e tudo. Eu disse, o que você está fazendo aqui? Eu falei, coisa da engenharia, eu nem sabia que poderia ser feito isso. Interessante. Né? E é bem interessante porque a gente trabalha também com exames complementares. Às vezes, um colega de local de crime pega um acidente de trânsito, né, que inicialmente é para o núcleo de perícias externas, e tem uma dúvida se foi ou não um problema mecânico ou coisa parecida, manda para a engenharia para fazer essa análise complementar. Ótimo. Então, a gente também dá esse suporte para os demais setores. Perfeito. Então, eu queria aqui só fazer um breve resumo do que foi na época, né? Nós estamos aqui voltando para o dia 15/10/2019, uma terça-feira, 10h28, né? Era a hora, feriado escolar do dia do professor. Então, quando veio ao chão o edifício Andréa, né? Localizado ali no Dionísio Torres, que é uma área mais ou menos uma área nobre de Fortaleza. Então, o impacto da queda, né? Com o impacto assustou muito, né? Os moradores locais, os comerciantes, que imediatamente saíram correndo ali, né? Tentando não ser esmagados, na tentativa de salvar suas próprias vidas, né? Então, as ruas do entorno, as transversais foram tomadas ali pela imensa cortina de poeira, dos escombros daquela tragédia, e logo em seguida vários vídeos vieram, né, nas redes sociais, na internet, bem como o vídeo de um morador, parece, né? Parece que naquela época também um morador colocou um vídeo denunciando os pilares de sustentação que, segundo ele, estavam totalmente deteriorados na época, né? Então, ali se iniciava uma dura batalha, né? Após a tragédia, que ainda não se tinha noção do número de vítimas, conforme a nossa presidente acabou de falar aqui na abertura, né? Entre vítimas e feridos, os mortos. Então, eu pergunto a você, Fernando, como você, né, perito, que à época supervisionava o núcleo de engenharia, tomou conhecimento do fato, né? E quais foram as providências e ações imediatas tomadas pela equipe da PFOS? No dia do fato, eu me encontrava de serviço, né? Geralmente a gente trabalha em expediente, e eu estava no núcleo de engenharia quando eu recebi um telefonema da Coordenadoria Integrada de Operações, a CIOPS, repassando esse detalhe, essa informação de que naquele momento havia ocorrido, acredito que era por volta de 15 para as 11 da manhã, e pedindo para que, se pudesse, comparecesse até o local para fazer a avaliação. Evidentemente que até então não se tinha certeza de vítimas fatais, mas que tinham vítimas, isso era fato. E, de imediato, eu pedi o apoio de mais 2 colegas, perito criminal Rômulo Lima e perito criminal Júlio César, que nos deslocamos até o local. Chegamos por volta de 11h15 para 11h30, que é relativamente próximo à PFOS. E, ao chegar ao local, evidentemente não poderia ser um outro cenário, aquele cenário de resgate, de guerra, né? de vários órgãos, equipes de socorro, e inicialmente sirenes, né? Equipes de trânsito tentando controlar o trânsito, e o que vem no primeiro momento é por onde começar, né? O que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer, porque até então nunca havíamos nos deparado com uma ocorrência nessa magnitude, né? Todos os dias a gente lidar com esse tipo de ocorrência, quando eu falo, envolvendo vítimas. Mas nas circunstâncias apresentadas, até então não. Então, uma coisa é você trabalhar no dia a dia com ocorrências, entre aspas, que já são comuns ao seu dia a dia. Outra coisa é você... Esperadas, né? Exatamente, né? Um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, né? Um crime ambiental, enfim, um incêndio. Mas nessa magnitude, não. Prova disso é que realmente veio a impactar a nossa cidade, né? Então, o primeiro momento foi traçar estratégias e procedimentos para que a gente pudesse o quê? Fazer o nosso trabalho. Só que a gente sabe que antes de fazer o nosso trabalho propriamente dito, tem uma outra fase, né? Que é o quê? O socorro às vítimas, os resgates, identificação, e evidentemente a gente não pode interferir nisso. Então, a gente tentou traçar uma estratégia e juntamente com as equipes da perícia de local de crime, que seriam aquelas que iriam avaliar a circunstância, a materialidade e também a forma como as vítimas iriam possivelmente ser encontradas, a gente ficou em segundo plano. Então, inicialmente, a gente começou com esse trabalho, né, de fazer os levantamentos preliminares. Quais sejam
Existem testemunhos que possam nos relatar alguma coisa? Existem imagens que possam nos auxiliar, independentemente de quem seja, um veículo oficial ou imprensa de forma oficial, um terceiro, enfim, câmeras de monitoramento. Prédio, alguma imagem do então, prédio, isso sim a gente pode fazer, né? Porque a gente não vai entrar lá na zona quente, isso sim a gente pode fazer. Então, tudo isso foi interessante, foi os levantamentos, documentação e tudo isso. Só perguntando, quando você chegou lá, a equipe, o local já estava isolado, né? Sim. Tranquilo, né? Estava. Beleza. Na verdade, assim, Fernando, eu moro a 250 metros do local do fato, né? Então, eu lembro exatamente o que eu estava fazendo no dia. Ia se iniciar minhas férias, naquela data. Lembro perfeitamente disso. Exatamente. E o Fernando imediatamente criou um grupo. Eu vi sendo criado um grupo imediato, Urgência Engenharia. Isso. E automaticamente ele colocou alguns colegas, né? Para que todos saibam também, os peritos locais de crime. Nós somos todos das áreas cartesianas, físicos, engenheiros, né? E engenheiros das mais diversas áreas. Então, nós tivemos uma equipe multidisciplinar, onde a gente congregou ali naquele grupo de imediato. E eu lembro que, de imediato, eu também já fui para o local. E, ao chegar lá, eu me lembro que a Defesa Civil perguntou se tinha algum engenheiro civil. E eu me identifiquei, na época, lá, a hora. Foi exatamente naquele mercadinho onde a gente não conseguiu sucesso, né? Isso. Porque tombou sobre o rapaz realmente o equipamento. Então, assim, eu lembro dos detalhes, eu consigo lembrar das falas, assim que eu cheguei ao local, sabe? Realmente fiquei com a memória daquele momento. E o que é que eu quero te perguntar, Fernanda? Ali eu estava como uma colaboradora para a gente trabalhar junto. E assim, na sua cabeça, mesmo a gente sendo treinado para trabalhar com dores, com tragédias, com dificuldades, mas assim, como é que na sua cabeça você conseguiu imaginar que nós iríamos traçar as estratégias ali? Era um fato novo para todos nós, né? Uma tragédia daquele tamanho. E aquele trabalho incansável, onde a mistura ali de SAMU, com Defesa Civil, com bombeiros, né? Toda essa equipe, como você já tinha citado, alguns que talvez estivessem lá e eu posso não falar. Mas o que é que eu lhe pergunto? Como foi para a sua cabeça, como foi que você conseguiu parar para poder a gente pensar como é que a gente ia fazer? Porque eu lembro que a gente ia andando, ia pensando como é que ia fazendo, né? Teve uma dificuldade tremenda, já que eu me antecipo e digo. Foram as pessoas ficar em silêncio, né, Fernando? Nesse primeiro momento. Então, eu queria que, a partir daí, você discorresse sobre isso. Como eu disse, eu acho que o principal objetivo também da perícia ela é trazer verdade aos fatos, né? Só que para isso a gente tem que cumprir alguns procedimentos, alguns protocolos. A gente não pode chegar num local simplesmente já querendo resolver tudo, ainda mais tratando de um cenário como esse. E no primeiro momento que, como eu disse, que a gente chega ao local, a gente não sabe basicamente por onde começar, embora a gente tenha todo o conhecimento, né? A teoria, na academia, em outros cursos, especialização, mas a gente sabe que no momento ali é algo diferente, né? Então a gente procura sempre trazer o máximo de conhecimento adquirido e começar a traçar as estratégias. Uma dificuldade, logicamente, que tem essa questão do silêncio, né? Do pessoal, das pessoas impactadas, lógico, isso aí é inevitável, mas a gente também busca trazer o objetivo da perícia, né? A gente sabe que os bombeiros precisarão intervir no cenário que seria de interesse da perícia e a gente busca fazer com que aquelas alterações elas possam minimizar, né, o impacto do trabalho pericial, porque uma remoção de uma coluna, aquilo dali já vai alterar o que a perícia iria trabalhar, isso quando eu falo da engenharia, né? Mas eu diria que aos poucos, depois que a gente senta, eu disse, não, vamos montar um posto de comando, vamos montar uma central para que a gente possa, primeiro, colocar todos os materiais necessários para que a gente possa trabalhar minimamente naquele local, vamos juntar a equipe, vamos trabalhar um pouco, vamos discutir, vamos traçar hipóteses, vamos traçar estratégias, e em cima disso a gente ia o quê? Paralelo com as equipes de local acompanhando, né? Sempre deixando um perito acompanhando aquelas equipes e o restante da equipe em paralelo tentando levantar o máximo de vestígios para que realmente a gente conseguisse o êxito posteriormente. Porque a gente, uma hora ou outra, a gente iria assumir o local. Então, o ideal foi traçar isso. Fernando, como é que você descreveria as etapas periciais realizadas na tragédia
quais as atitudes que foram tomadas, né, para não colocar em risco, né, todas as equipes que trabalhavam lá, naquele local de crime. Quantos dias e quantas horas ficaram vocês lá no local até finalizar a perícia? E eu queria que você explicasse se houve tecnologias, equipamentos especiais, outros itens, né, que tenham colaborado, né, com o melhor resultado na perícia de local lá. Nós, como eu disse, nós chegamos desde o primeiro dia, assim que recebemos o acionamento, fomos de imediato ao local. E desde este momento, sempre houve um perito no local. Então, foi diuturnamente... Até de madrugada? Até de madrugada. Legal. Você lembra, Virado, né, que a gente, inclusive, eu falava, Rosane, não vou poder ficar hoje, você pode ficar? Já que ela morava próximo e tudo. E a gente sempre tentando fazer, quando não eram nós dois que estávamos cansados, mandava outro, porque a gente sabe que tem... E o carro ficava de apoio guardando material, para não faltar. Por exemplo, essa máscara que aqui está... Eu utilizei lá no dia, eu guardei, né? Exato. Entendeu? Assim, então o Fernando, ele articulou isso e aí daí ele fez esse traçado, né? Só para o nosso público leigo que não é afeito à metodologia pericial, qual a importância do perito ficar lá de madrugada? Ele vai fazer alguma coisa só para ter outra finalidade que não seja a perícia? Porque sempre a gente sempre, primeiro, tentar a caracterização, a materialização, né? Encontrar algum vestígio que possa auxiliar, buscar a preservação do local, consequentemente isolar o local, porque esses são os nossos pilares, né? Preservar e isolar. Porque se você tiver um local bem preservado, um local isolado, não estou dizendo que você vai conseguir chegar a 100% numa determinação da causa, mas isso vai facilitar todos os seus demais procedimentos a serem executados. Então, nós peritos criminais, sempre partimos da premissa: queremos um local isolado e preservado. Não necessariamente um local isolado, a gente vê isso na academia, um local isolado, não necessariamente ele é preservado. Eu posso passar uma fita de isolamento ali, mas ele não está preservado. Entendi. Então, isso é importante. Ok. Então, a gente sempre busca isso. E no primeiro momento, que a gente viu, olha, aqui vai ser necessário sempre ficar um perito. A gente sabe que tem peritos plantonistas, 24 horas, mas da engenharia a gente não tem. A engenharia geralmente trabalha em expediente. A gente montou essa equipe que a Rosane falou, multidisciplinar, e a gente ficou alternando. Então, sempre tinha anotações, fotos, sempre tirando fotos ali de alterações que porventura ocorressem em virtude do resgate, para que posteriormente a gente sentasse e visse, olha, esse local foi alterado, então impactou de certa forma nisso. Né? Então na verdade, talvez vocês estivessem esperando que bombeiros continuavam trabalhando e tudo. Isso, entendi. Exatamente. Aí poderia haver alguma coisa que necessitasse de uma observação pericial. Exatamente. Então a gente sempre em paralelo e também alinhado já com o Corpo de Bombeiros, olha, se aparecer, se vocês encontrarem alguma coisa que possa chamar a atenção, logicamente além de alguma vítima, mas nos comunique, só que a gente possa tirar uma foto rapidamente, o registro e depois... E também ficávamos aguardando a liberação do local, porque o local era do Corpo de Bombeiros, né, das equipes de resgate e tudo. Então sempre ficávamos ali em segundo plano aguardando isso. Logicamente que no primeiro plano estava o Corpo de Bombeiros, equipe de resgate e as equipes periciais de local de crime que eram relacionadas às vítimas, né? Era uma equipe só para local e uma equipe só para engenharia. Mas esses fazendo as suas competências, claro, mas de forma, no máximo, buscando harmônica e tudo isso, né? E aí, posteriormente, a gente foi fazendo esses levantamentos, essas análises, e a gente utilizou o máximo possível de ferramentas que a gente tinha disponível, né? E aqui eu posso citar aqui, por exemplo, nós tínhamos drone. Hoje o drone é uma ferramenta indispensável na análise pericial, né? Principalmente quando envolve uma área significativa, né? A gente utiliza muito em áreas de crimes ambientais, mas nesse caso específico a gente utilizou drones o máximo que a gente podia, né? Qual a finalidade do drone lá na perícia? O drone primeiro é fazer os registros fotográficos aéreos para você ter uma visão macro e assim, aí, como você bem discorreu, para avaliar os riscos iminentes existentes para a equipe de engenharia, porque a gente não pode entrar num local que teve um colapso de forma sem fazer nenhuma análise antecipada. Né? E eu acho que um dos primeiros critérios para se fazer um local de crime é avaliar os riscos, né? Isso, independentemente de qual seja ele. E a gente utilizou o drone para fazer esses registros macros e também as avaliações e as análises. E aí eu chamo a atenção que esse drone, em especial, ele também tem uma câmera termográfica. Aqui na frente, né? Isso, exatamente. Pega aí, Jean, só para te mostrar aqui para o público, né? Ele auxilia também. Não é um drone, vamos dizer assim, top, né? Mas que é um dos melhores drones que nós temos da linha e auxilia principalmente
no horário, no período noturno, porque a visão termográfica ela fica melhor, né? A gente faz um contraste de cores e tudo, e auxilia, inclusive, na parte de uma possível identificação, de coloração de um corpo ou não, né? Porque a gente sabe que o concreto ali pode estar um pouco mais quente, e a vítima um pouco mais fria. Isso dá um contraste, pode facilitar na visão noturna. Também auxiliou nesse sentido. E também, como eu disse, sobretudo na questão da avaliação dos riscos iminentes também existentes. A gente pode ou não entrar naquele local, faz uma varredura, faz uma análise, fazer levantamento topográfico. Então, tudo isso também é um benefício que o drone traz. E é uma ferramenta sensacional. Perfeito. Fernando, eu lembro, nesse dia, que também a gente teve um apoio do pessoal da Enel em relação aos celulares, para a gente localizar onde estavam os aparelhos. Lembra disso? Exatamente. Na verdade, foi com a equipe da Anatel, né? Anatel. Isso. Para ver se a gente conseguiria fazer uma varredura, auxiliar, consequentemente, o Corpo de Bombeiros também, né? Porque tudo que a gente conseguisse para tentar acelerar, alguém, né? Para dar um tempo de resposta mínimo para o resgate, era essencial, né? Teve também a questão de sinais, não só de celulares, mas outro tipo de sinal que pudesse facilitar a localização. Então, tudo isso foi também utilizado e outros órgãos auxiliaram, claro, e isso é de suma importância também, não só para a análise pericial, né? Por exemplo, pericial, mas também para a equipe de resgate. Certo. Fernando, eu sei que é bem difícil a gente conseguir fazer um trabalho desse com muito esmero, mas a gente conseguiu, felizmente. Como foi lidar com aquele clamor do familiar que perdeu alguém, mas a gente em busca de tentar esse resgate, né? Como é que foi lidar com essa emoção, visto que você também estava liderando uma equipe, né? Tem todo esse aspecto que as pessoas perguntam muito. Vocês ficam frios? Vocês ficam insensíveis, né? Então, assim, eu queria só que você esclarecesse como é que funciona isso para a gente, para as pessoas não entenderem que a gente fica menos humano por isso. Às vezes, muito pelo contrário, né? A gente fica muito reflexivo, né, de como as coisas ocorrem. Eu queria que você discorresse um pouco sobre esse aspecto aí, humano versus perito. É interessante essa pergunta também. Outras pessoas já me perguntaram, rapaz, como é que vocês conseguem todos os dias? Pois é, a gente não consegue, né? A gente realmente veste ali, faz uma blindagem psicológica para que a gente não seja, pelo menos eu sou assim. E nesse caso específico, é inevitável você não ser impactado pela circunstância, né? O clamor, né? Eu costumo dizer que esse foi um dos casos mais difíceis que eu atendi. Difíceis a nível técnico, né? E humanos também. Por quê? Porque, embora eu atenda diferentes tipos de ocorrência, né? E aqui eu posso citar um exemplo, incêndio. Qualquer tipo de ocorrência, para mim, com vítimas, é complicado. Porque eu costumo dizer que eu não posso deixar com que a minha profissão ela sobreponha a minha humanidade. Isso aí é inevitável. Eu sempre vou ter sensibilidade. Muito bom, né? E isso eu não posso deixar. Porque isso, senão, eu vou levar isso para minha vida pessoal, né? Para minha família, para todos aqueles que me cercam. E sempre é um impacto para mim, por exemplo, atender um local de incêndio com crianças, né? Com crianças. Isso aí é difícil. E aí, sempre que eu recebo um acionamento e tenho uma vítima, algo desse tipo, eu já vou tentando me preparar ao máximo. E a gente sabe que a gente vai ter que fazer. Isso é inevitável. Vai ter que fazer o exame. Você não pode assim, recusar. Lógico, a não ser que você não esteja em condições de saúde, enfim. Mas quando eu vou para um local que tem vítimas envolvendo crianças, porque, por exemplo, sou pai, inevitavelmente você não tem como ligar isso, né? Com certeza. Então, você faz o atendimento, mas depois fica o humano, né, corroendo. Poxa, poderia ter sido evitado. Poxa, poderia ter trazido algo que minimizasse essa consequência final. E se fosse comigo... A gente sempre tem isso, né? E fica a imagem, né? Não pense, de forma alguma, que o perito é frio. Frio e calculista, né? Frio e calculista. Não é. Nem a engenharia que é calculista. Nós somos cartesianos, é diferente. Cartesiano, né? Exatamente. Então, nesse caso específico, não foi diferente. Então, foi impactante, né? E sempre quando a gente estava ali no momento de revezamento com os demais colegas, a gente saía assim da zona quente,
é inevitável a gente não se dar com aquelas grades que tinha imprensa, que tinham familiares querendo, aguardando alguma informação, e sempre perguntava pra gente, porque a gente estava devidamente identificado, claro, e aí perguntava, e aí, encontraram alguma coisa e tal, e você não podendo dar resposta, vendo ali o desespero, e tudo isso impacta, né? E eu lembro perfeitamente de um fato que, inclusive, isso foi noticiado. Eu estava do lado do pai de uma das vítimas que ligou. A vítima que sobreviveu, que ligou... Ficou na laje, né? Exatamente, que ficou assim, ficou protegida. No bolsão, né? Exatamente. Ligou ali e você vê a emoção do pai ali naquele momento, em saber que o filho... E o filho, inclusive, mandou uma selfie pro pai e tranquilizou, né? Tudo aquilo... Ficou acompanhando, né, Fernando? Aquilo emociona, entendeu? A gente tentando dar o suporte... E na hora que a gente recebeu a ligação... E na hora que a gente recebeu a ligação, a gente... começou a ajudar, dar o suporte para o pai naquele momento, né? Pedindo, principalmente o Corpo de Bombeiros, que já auxiliasse para identificar onde ele se encontrava, para tentar ir de imediato ao local para tentar... E aí foi todo aquele aparato para tentar ajudar. Então, isso de fato emociona, inevitável, sabe? Então, esse é o nosso trabalho. A gente não pode confundir, de forma alguma, o trabalho pericial, que tem realmente as suas peculiaridades, né? Lidar realmente com a dor, infelizmente, do humano. A gente não pode perder essa humanidade, não pode, porque isso é essencial para a gente como profissional, sabe? Então a gente não pode separar, não pode, quer dizer, fundir isso a ponto de se tornar e realmente perder essa sensibilidade. Tecnicidade é necessário, mas humanidade também. Na verdade, eu acho que isso acontece muito, traduzindo isso para a minha área, né? Às vezes a gente vai fazer exame de lesão corporal, maus tratos infantis, que eu já peguei, a gente que é pai, a gente vê, pô, se fosse um filho meu apanhando, né? Sendo lesionado e tudo, a gente vai tentar examinar a criança, ela já se defende porque pensa que é mais um adulto que vai talvez agredi-la, alguma coisa, uma mulher estuprada, uma criança estuprada, a gente sempre tem essa reação, né? Poderia ser minha mãe. Eu já fiz, por exemplo, estava numa perícia que uma senhora de 98 anos tinha sido estuprada, cara. 90 e poucos anos. Absurdo, né? Então a gente fica assim... né? É chocante, chocado, né? Com isso aí. Exato. E aí, para complementar, eu te perguntar, você lembra de cabeça, não sei se a Rosane já falou, o número de vítimas, mortos e feridos? Que foram no total de vítimas foram 16. 16. Sendo 7 sobreviventes e 9 vítimas fatais. 9 vítimas fatais. Exatamente. Ok. Certo, Fernando. Só para concretizar esse aspecto aqui das vítimas, Fernando, no decorrer de quantos dias que realmente a equipe dos bombeiros liberaram a área integralmente para a engenharia, para que a gente ficasse lá, que a área fosse nossa e que dali em diante não teriam mais corpos, não teriam mais possibilidade de sobreviventes, e daquele momento em diante realmente era mão na massa para a equipe da engenharia, né? Eu lembro que do dia 15 a gente já começou a fazer os levantamentos preliminares, quando no dia 19 os bombeiros liberaram o local para análise pericial por parte da engenharia, onde a gente teve todo o suporte necessário da Defesa Civil, sobretudo no que diz respeito aos maquinários, né, para fazer a remoção dos escombros e tudo aquilo. E a gente fez, em paralelo, a gente fazia as medições, fazia as coletas de materiais, de testemunhos, de corpo de prova para fazer análises laboratoriais e também fazendo os registros fotográficos necessários, né? E também a gente foi até a parte da fundação. Chegar lá nas sapatas, com os maquinários, fazendo todas essas análises. E a gente iniciou 19, finalizando no dia 23. Isso direto, né? Fazendo essas análises. E liberamos o local para a Defesa Civil e para os responsáveis que iriam ficar para tomar as outras medidas no dia 23. Né? Então 9 dias, né, Isso. Fernando, que a gente ficou lá. Exatamente. Aproximadamente 9 dias. Fernando, eu lembro que teve um momento que a gente deu uma desacelerada no maquinário, porque a gente começou a encontrar alguns objetos pessoais, Isso. ainda bem, como é que eu poderia dizer, bem preservados. E a gente teve até uma surpresa da gente receber lá um material relacionado ao próprio condomínio. Você lembra disso? Lembro.
Lembro, A gente sim. encontrou uma caixa do condomínio. Você lembra disso? Consegue Lembro. falar um pouco sobre Nós isso aí fizemos, pra gente? inclusive, catalogamos. Na verdade, Foi. você catalogou todas aquelas documentações, Foi. colocou tudo Fizemos um inventário. Isso. E para depois a gente repassar para o delegado, né? Para Isso. que ele realmente tomasse as Ficou no providências. inquérito, né? Exatamente isso. Por quê? Porque a gente viu que realmente era uma documentação que era importante do ponto de vista pericial também, que eram informações complementares, mas também, sobretudo, no que diz Fazia respeito... parte do histórico, né, do Exatamente. condomínio. Fazia histórico de respeito à questão de matrícula, tudo aquilo dali, as áreas, né, dos apartamentos, Atas. atas de assembleias, né? do condomínio, tudo aquilo dali foi realmente catalogado. E eu faço a ressalva também da importância dos objetos pessoais. Porque não deixa de ter uma história, né? Sim, naquilo dali. muitos E a gente, livros, exato. Né? E a gente se colocou no lugar também das pessoas. Poxa, foto. O que é que aquilo pode representar para um familiar, para um parente da vítima, né? Ou das vítimas. E aí entra a humanidade. Né, a parte humana, realmente de não querer só, não, técnico não se importa com isso, não se importa sim. A perícia tem também esse papel de como diria as pessoas que creem, né, a compaixão, né? Sim. Você ter realmente a compaixão, se colocar no lugar do outro e ver, não, vamos parar um pouco aqui, vamos fazer isso aqui, vamos tentar catalogar. Evidentemente não deu para fazer tudo, não deu para coletar tudo, mas o máximo que a gente tentou coletar desses objetos pessoais e tudo foi realmente sensacional e importante para a questão humana, né? Técnica a gente viu, foi ver depois. Né? Algumas pessoas até queriam, né, Fernando, que a gente fosse mais rápido com a reta escavadeira, levando. Se, gente, a gente está tirando aqui objetos, vamos nos colocar no lugar dos outros, Exato. Né? Alguns, não, mas é porque a gente já precisa terminar aqui. Aí eu lembro, Fernando, também, que a gente teve um momento que a gente definiu assim, Fernando, vamos botar umas bandeirinhas, lembra dessa história? Lembro, sim, para fazer as marcações, para identificar aquilo que era de ponto de interesse para a gente, né? Pilares, né? A saída dos pilares, que a sapata vai lá de baixo, o pilar vai nascer. Exatamente. A gente começou a numerar. A gente numerou e depois a gente colocou mapinha, com um drone, né? tirou de cima e viu a disposição de cada pilar e de cada localização que era o ponto de interesse da análise pericial também. Né? Então, inclusive, tudo isso a teve tecnologia uma também escavação ajudou. profunda, né, Fernando? De cada uma das sapatas, né? Porque é interessante porque eu acho que 1 mês ou 2 meses antes dessa tragédia, a gente tinha atendido um desabamento parcial, Sim. Se eu não me engano, na Maraponga. Era. E realmente lá a causa foi em virtude da fundação, né? Foi, cedeu, né? E a perícia ela tem esse papel. Vamos fazer o levantamento de todas as hipóteses. Ok, fizemos o levantamento, então agora vamos descartar as hipóteses que são minimamente possíveis, né? E vamos trabalhar em cima daquelas que são fortemente possíveis. E aí a gente foi descartando. É por isso que a gente foi até a fundação, realmente, desde da estrutura, infraestrutura, passando realmente pela fundação, tudo aquilo, para ir descartando e chegar, se possível, na verdade, dos fatos, né? Então foi isso. Até explica um pouco como é que foi feita a coleta. A gente está aqui com alguns fragmentos, viu, pessoal? Isso aqui são Olha lá fragmentos. que interessante, né? Isso aqui são fragmentos lá que foram retirados, são testemunhos. Para quem não é da área, é como se fosse uma biópsia, né? De cada laje, de cada pilar, a gente tirou um pedacinho para a gente ver a qualidade, né? Então, isso aqui, realmente, esses fragmentos são de lá. O Fernando pode falar com a gente com mais propriedade. E como foi que a gente chegou até... Na realidade, isso aqui não são nem mais considerados testemunhos, né? Porque são fragmentos que a estrutura estava tão comprometida que até para extrair, ele se fragmentava. E um material como esse não é possível, por exemplo, levar para um laboratório e ser analisado, por exemplo, teste de resistência, porque não tem os parâmetros necessários para colocar dentro de uma máquina. As dimensões, né? Isso, as dimensões necessárias para fazer um ensaio ou coisa do tipo. E aí eu decidi pegar esses dois e deixar lá no nosso setor, como sendo engenharia, e também trazer a memória. Sempre que um colega for visitar, ou aqueles que entrarem realmente no setor de engenharia, saberem que um dia a gente fez algo, espero fazer nunca mais, né? Algo desse tipo, e que realmente marcou a nossa carreira, a nossa trajetória, de forma negativa, claro, né? No sentido de humano. Mas técnico foi engrandecedor, por quê? Porque um cenário como aquele traz muito conhecimento, né? Tanto análise pericial, como a técnica, procedimentos,
aperfeiçoamento de protocolos, buscar realmente você trazer uma elevação para o seu trabalho, para a sua qualidade de laudo. Então, realmente trouxe esses dois lados, negativo do lado humano e, vamos dizer assim, positivo, porque quando você vê algo que traz uma repercussão, né, e você se impacta por aquilo, você quer trazer um resultado. Sim. E você dá o máximo. Não é à toa que a gente ficava lá 24 horas, se fosse preciso. Então, é em cima disso que aí eu trouxe esse material que serviu, inclusive, tem uma coloração diferente. Não é que ele já vem assim, mas é porque a gente fez uma análise no local para ver a questão da carbonatação da estrutura, ver se estava afetado ou não pela corrosão e pela maresia, vamos dizer assim, pelo ar, né? E a gente fazia essa análise no local e, como eu disse, trouxe esse material para trazer realmente uma recordação e lembrar que foi um dos trabalhos mais complexos e difíceis também da nossa carreira. Então deixa eu perguntar só uma coisa que para mim ficou duvidoso, talvez para quem está nos assistindo também. Então esses espécimes aí, eles sofreram algum tipo de análise para colaborar com o laudo ou foi só a título de você levar para saber que passou por essa perícia? Esse especificamente aqui foi apenas para analisar como que estava o material no local, certo. Como que estava o concreto no local. Né, que a gente utiliza uma substância que borrifa no concreto e ela muda de cor ou não, índice, dependendo da característica daquele concreto. A gente não vai entrar em detalhes porque é algo Sim. mais técnico, mas ele Mas isso teve significação? Sim, porque tá. indicava algo para a gente naquele local, okay. Uma indicação preliminar, tá. Mas é o laboratório que ia fazer uma análise mais detalhada, né, após a extração. Até nisso a gente teve dificuldade, porque a estrutura estava bem comprometida, que no maquinário que a gente utilizava para fazer a extração dessas amostras de vestígios, a gente tirava e já vinha fragmentado assim, então não conseguia realmente, a gente teve que fazer um esforço grande para conseguir coletar um material que pudesse ser analisado, né? E é tanto que todos foram utilizados porque realmente a gente não conseguiu numa quantidade muito grande para guardar, por exemplo, para contraprova, algo por exemplo, algo para fazer uma análise posterior, porque realmente a gente teve que, vamos nesse pilar, não deu certo, vamos nesse aqui, também não deu certo. Então, resumindo, não foi só estimativa, né? Não. Por estimativa. Teve uma fundamentação de tecido, né? Houve alguma... Tá, isso. ok. Houve um mapeamento, né? Mapeou numericamente, né, Fernando? Exato. Laje 1, laje 2, laje 3, pilar 1, pilar 2, pilar 3 e assim sucessivamente, isso. né, Fernando? Exato. E vocês contaram com apoio, nós contamos com um apoio, né, Fernando, nesse sentido? Sim, nessas análises a gente citou, né? Alguns órgãos auxiliaram, não só nós da perícia, né, a equipe pericial, mas auxiliaram os bombeiros, auxiliaram a Defesa Civil. Então, houve sim um conjunto, né, de apoios que foi dado, e importantes apoios. E aqui, especificamente da perícia criminal, a gente pode citar, por exemplo, teve a própria Universidade Federal do Ceará, nos deu o suporte para fazer a extração laboratorial, do material e posteriormente fazer uma análise laboratorial, sempre acompanhados do perito criminal, para informar o que queria, o que desejava, e posteriormente auxiliou também na liberação do laboratório para a gente fazer uma análise acompanhado pelo perito criminal, sempre ali, até mesmo para a questão da cadeia de custódia. Uhum. Então sempre foi esse... Os vestígios são do perito, né, Os vestígios são do perito, né? Então é o perito que avalia, é o perito que examina, né? Ou o perito que acompanha, para realmente manter a idoneidade e integridade do vestígio, e isso é importante. Muito bom. Bom, Fernando, aqui nós temos aqui na mesa alguns itens, né, tecnológicos, que aqui nessa mesa você poderia sentir a vontade de apresentar para o nosso público, leigo ou não, né, alguns itens e como eles ajudaram o veredito final, né, dessa tragédia aí. Se você ficar à vontade aí para apresentar para a gente o que você achar de interessante, ou todos. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui por partes, né, Fernando? Vamos começar aqui. De antemão, eu queria dizer que são ferramentas realmente que hoje nós utilizamos na engenharia. Alguns aqui, acho que não tinham ainda no dia do fato, mas até isso tem um lado positivo, porque a gente via a necessidade de se ter, e posteriormente... Investimento, né? Investimento
conversando com a gestão superior e tudo isso. Né? Aqui onde eu faço o parênteses, a ressalvo e agradeço pelo esforço da gestão superior, né, na pessoa do Dr. Júlio, Dr. Átila, Dra. Manuela, que vem realmente fazendo esse esforço. Ótimo, muito bom. Em trazer esses equipamentos. E hoje subsidiar, nós... né? Isso, exatamente. É muito importante. Você sabe que a tecnologia ela é muito dinâmica. Então hoje eu tenho uma tecnologia aqui e amanhã eu já tenho um outro modelo. Está ultrapassado. Já está ultrapassado. Então, e a perícia não pode ficar atrás. Né? E hoje, sem sombra de dúvidas, nós, como perícia criminal do estado do Ceará, né, perícia forense, nós somos referência a nível nacional, não só na parte estrutural de equipamentos, mas também em técnicos, né, profissionais. Recursos humanos. De recursos humanos. Né? E aqui nós temos, por exemplo, o drone que a gente já apresentou, que faz mapeamento, registro, análise de risco, pode fazer também análise topográfica, análise de terreno, fazer também um levantamento que a gente chama fotoaerogrametria, né? Que a gente, é um trabalho também de, posteriormente, fazer análise de medições e tudo isso. Nós temos hoje também ferramenta muito utilizada na parte da engenharia, são os scanners a laser 3D. Aqui eu trouxe 2 modelos, que esse é o scanner estático ou terrestre, que ele trabalha no tripé, certo? Então, a gente faz uma configuração do setup desse equipamento, coloca ele no tripé e você pode controlá-lo remotamente. Qual o objetivo disso? O objetivo é, por exemplo, eu tenho essa sala, esse cenário, e eu quero escanear ele por completo. Eu pego esse scanner, coloco ele no tripé, saio da sala, coloco ele no centro e vou escanear. Coloco lá para escanear, de acordo com a configuração que o cenário exige. E, posteriormente, eu vou pegar essas imagens que foram coletadas pelo scanner, eu vou jogar no software, processar aquelas imagens e eu vou trabalhar e transformar ela em uma análise 3D. Para quê? Para que, através também do software, eu possa fazer... Primeiro, quando ele escaneia, ele já materializa a cena. Então, o que ocorre? Eu posso voltar quantas vezes quiser naquela cena. Né? Posso analisar os vestígios e posso colocar... Não perde nada, né? Não perco. E eu posso colocar quantas pessoas eu quiser naquela cena, inclusive um delegado, um juiz, posteriormente, né? Porque ele materializa aquilo. Diferentemente, por exemplo, de uma câmera fotográfica, que é a que nós temos aqui, que aí eu tenho apenas o registro ali em 2D bidimensional, e segmentado, né? Porque eu tiro uma cadeira, mas em que posição estava aquela cadeira? Então, quando eu tenho uma análise 3D, 360 graus, eu consigo ter uma visão macro e melhor daquele cenário. E eu posso também, através do software, fazer uma animação. Escaneei, vou querer que tenha uma pessoa aqui nesse local sentado e a outra aqui, e uma disparou, um disparo de arma de fogo, por exemplo, em outra pessoa. Posso animar porque tem essa possibilidade de bibliotecas de pessoas, de armas, de veículos. Então, é um equipamento que pode trazer e traz realmente uma robustez para a análise, né? Porque o tripé da perícia criminal é o quê? Trazer a materialidade, a dinâmica, a materialidade. Escaneou, já está materializado. Okay. A dinâmica, eu preciso saber e ter elementos suficientes para montar essa dinâmica. E a autoria, que é o terceiro e o mais complicado passo, porque vai depender muito de uma série de fatores, para que eu possa chegar à autoria, que é possível sim. Foi ele que atirou? Qual foi o ângulo de disparo? Qual foi o veículo, ascendente, descendente? Você sabe muito bem disso. Então, todas essas informações eu posso jogar dentro do software e fazer essa animação. Semelhante a esse daqui, porém é mais dinâmico do ponto de vista prático, é esse outro scanner, que é um scanner portátil. Esse nós adquirimos recentemente. Esse eu posso andar, né? Então fica mais fácil, é mais ágil para eu me deslocar em um ambiente. Então, se eu quero escanear esse ambiente, quero escanear essa casa toda, eu posso só ir com ele portátil e eu escaneio e faço o mesmo processo que na segunda fase que eu fiz. Pego todas as imagens que foram coletadas, coloco e processo esse local com essas imagens. Né? Qual a diferença? Primeiro, tem a questão de resolução, tem a questão também de praticidade e também tem a questão de valores. Né? Logicamente, dependendo da sua necessidade, você vai ver o que é mais, o custo-benefício, o que é mais vantajoso ou não. Então, são ferramentas muito boas, importantes para a análise pericial, sobretudo para a ponta, que é não só a sociedade, mas o juiz que vai chegar lá, ver um laudo não só descritivo, mas ele vai chegar com uma mídia.
E essa mídia ela vai ter uma animação lá. E essa animação vai tentar trazer essa dinâmica. Imagem é tudo, né? Não, a imagem fala por si só, né? E sem perícia não há justiça, né, Fernando? É importante a gente falar disso, da importância da perícia. É muito rico. Eu sei que a nossa perícia forense está muito bem montada de equipamentos, de corpo técnico também, né, Fernando? Exato. Inclusive você. Gostaria que agora, depois a gente vai falar um pouquinho aqui dessa maleta, que o pessoal já está ali com certeza curioso, Com certeza, isso aí. Com certeza. Mas eu gostaria, antes disso, Fernando, para a gente aqui dar uma fechada em relação ao caso do edifício Andréa. Foram 9 dias, 220 horas de trabalho, nós ficamos ali. E eu lhe pergunto, quanto tempo depois nós entregamos esse laudo para fechamento desse inquérito? Nós entregamos 4 meses depois. Né? Após muitas discussões, né, Após Fernando? discussões, porque eu costumo dizer que nós tivemos fases na realização desse trabalho. E aí eu ressalto as outras categorias da perícia criminal. No primeiro momento, qual foi a primeira fase? A primeira fase foi fazer a análise do local por parte dos peritos criminais, né? De local de crime lá, para materializar o cenário, materializar como as vítimas eram encontradas, né? Juntamente com essa primeira fase, o que ocorria? A identificação das vítimas. Sim. E aí a gente destaca a questão dos odontologistas, dos médicos legistas, Ok. auxiliares de perícia que faziam paralelamente lá no nosso órgão, na perícia forense, a identificação para dar uma resposta o mais rápido possível, Sim. porque os familiares também Para realmente... saber quem era, Exatamente. né, Fernando? Então, essa era a primeira fase, né? E em paralelo tinha a engenharia que trabalhava fazendo os levantamentos preliminares, não eram nem os trabalhos diretamente lá no local. A segunda fase foi a gente atuar na parte da engenharia, depois que o local foi liberado, as vítimas foram devidamente identificadas, liberadas por seus familiares, a equipe de engenharia começou a atuar no local para fazer os levantamentos que foram descritos aqui. E a terceira fase foi fazer as análises complementares, que depois que você sai do local, não acabou a perícia. A perícia ela permanece, o local só está liberado. Foi uma das fases que foi finalizada. Né? E a gente foi para o laboratório, faz os inventários, faz as análises das imagens, faz análise de laboratório. Então, tudo isso demandou. Faz reunião com a autoridade policial. Então, tudo Entrega material para o delegado, né? Para Exato. subsidiar esse inquérito, né, Fernando? Tudo aquilo que ia sendo encontrado. Exatamente. E depois vem elaborar o laudo. Né? Porque assim, pessoal, Ainda tem só para isso. vocês entenderem uma coisa. Quem não é da área de perícia, apesar de ser uma área muito curiosa, mas assim, a gente tem o perito do local, que nós estávamos lá, que era a equipe da engenharia, e nós tínhamos o perito que ia para fazer a identificação dos corpos. Localizar onde o corpo estava exatamente, Exato. fazer todos os registros, e dali aquele corpo passava para a equipe dos nossos médicos e dos nossos legistas, já para fazer a identificação daquele corpo, né? Isso, exatamente. Então tem todo um sistema, né, que às vezes... Engrenagem que que realmente com as suas competências, mas bem harmônico, tem que estar ali ligado. Como foi identificado? Foi. Então, a gente começa a descrever, inclusive, uma das partes dos tópicos do laudo é tentar descrever a localização das vítimas, de acordo com como cada um morava e tudo isso, e com base na identificação também. E o encontrar dos objetos também nos remetia a saber quais eram os apartamentos, né, Fernando? Isso. Encontrava documentação, fotografia. Aí a gente começou a fazer um norte em relação a isso. Fernando, após tantas horas, materialização, identificação de vítima, toda essa tragédia, o local foi finalizado sob o ponto de vista de socorro, né, de tentativa de busca. E aí o ambiente ficou completamente definido para a gente da engenharia, fez os laudos, fez as análises. E aí eu pergunto, e o veredicto? E esse laudo? O que foi mesmo que fez esse prédio cair? Poderia descrever de forma clara, assim, para os telespectadores? Vou tentar. O que causou o desabamento? Vou tentar, porque você tentar resumir 4 meses de trabalho em poucas palavras. Vamos tentar, né? você tem alguns minutos aí. Temos tempo, né, Ramiro, para ele explicar o laudo? Não, tranquilo. Nossa produção aqui está dizendo que tem. Não, mas eu costumo dizer, e outros colegas vão concordar, que um evento dessa natureza ele não ocorre por um único fator, né? Um único fato. E com base no que a gente pôde levantar, depois de todas as análises, todos os levantamentos, todos os exames, foi que o desabamento ele se deu por um somatório de fatores.
Sobretudo no que diz respeito à questão da falta de manutenção ao longo da vida útil da edificação. A gente sabe que uma edificação ela precisa de uma manutenção. Essa edificação ela tinha aproximadamente uns 40 anos. E a gente percebeu que a estrutura dela apresentava características de fragilidade do ponto de vista estrutural. E isso chamou a atenção no primeiro momento, né? Posteriormente, a gente viu que também teve um acréscimo de carga, né? Ou seja, para quem não é leigo e não sabe o que é um acréscimo de carga, foi construído algo. Depois da concepção da edificação, provavelmente previsto, dita, não previsto, né? Não previsto, né? Então nós temos aí falta de manutenção. Falta de manutenção. Você coloca um dispositivo, algo que aumenta o peso dessa estrutura, certo? Uhum. E aí, somado também com isso, teve uma intervenção por parte de uma empresa que foi contratada, que houve uma intervenção em pilares, que são estruturas que são utilizadas para as pessoas que são leigas, para suportar a base, a base, né? E aí receber intervenções simultâneas. Então você soma estrutura comprometida a nível estrutural, falta de manutenção, um peso, que aí a gente também informa que isso impactou também no coeficiente de segurança. Sim. Que todo engenheiro que constrói uma edificação, ele coloca um fator de segurança ali, já prevendo possíveis intervenções inadequadas que possam realmente minimizar, mitigar um possível prejuízo. Daí até interfiro aqui, Fernando. Pessoal, quando vocês forem fazer reforma em prédio, precisa ter ART, precisa ter projeto, precisa ter cálculo de carga. Não é simplesmente pegar um projeto, querer fazer um retrofit no apartamento e ir sobrecarregando. Exatamente. Continuando aí, Fernando, em relação à sobrecarga, né? Teve a sobrecarga, teve a ausência de manutenção, que a gente observou que não houve, e as que houveram, ainda foi de forma inadequada. E aí você tinha ali uma estrutura eminentemente em um estado comprometedor. Bem deteriorado, né? Deteriorado, vamos dizer assim. Pilares. E só que ela estava lá, né? É como, a grosso modo, né? Uma pessoa que está, sei lá, embriagada, ela está o que ali? Cambaleando, mas ela está ali em pé, instável, mas está ali em pé. Se você empurrar, o fator determinante para a queda dela foi a sua força que você ali colocou para que aquela pessoa viesse a cair, né? Então ela estava ali, mas estava em pé. Então, algumas pessoas inclusive indagam: mas se ela tivesse desse jeito, ela iria cair de qualquer jeito? A perícia não trabalha em cima de suposições. A perícia ela não pode trabalhar em cima de conjecturas, né? Então a gente avalia o caso especificamente. O que tem para provar, né? Se ela iria cair daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, a perícia ela não trabalha em cima disso. O fato é que, mesmo diante da fragilidade estrutural daquela edificação, houve um fator determinante para isso, né? Um fator que potencializou, ou que catalisou, ou que acelerou esse processo da queda, que foi justamente a intervenção simultânea na edificação, nos pilares de sustentação daquela edificação. Então, houve esse somatório de fatores. E sem escoramentos, né, Fernando? Exatamente. Que foi sem escoramento. Então, houve esses fatores que contribuíram, mas houve um fator determinante, que foi justamente a intervenção inadequada. Só uma dúvida aqui, leiga, se você puder falar rapidamente, qual seria a manutenção de um prédio antigo que deveria ser feito para evitar esse tipo de problema? Um prédio antigo, geralmente, é importante que você faça um levantamento em primeiro lugar. Faça a inspeção predial dessa edificação, inclusive tem uma lei para isso. Uhum. Hoje você tem que cumprir realmente, se você quer deixar a sua edificação segura, dentro das conformidades das normas técnicas, é importante que faça primeiro uma inspeção predial com um engenheiro habilitado, especialista para esse tipo de análise, né? Não é com qualquer um. Eu fiz a inspeção, fez com quem? Com o Raimundo ali que... Não é. Faz tudo. Não. É importante que faça a inspeção. Com base nessa inspeção, esse engenheiro ou esse profissional capacitado e habilitado, ele vai fazer o levantamento da situação que se encontra aquela estrutura. Em cima disso, ele vai apontar, é como se fosse um médico.
O médico, ele olhando para você, check-up. ele não vai conseguir descrever quais os problemas que você tem, a princípio. Porque se forem internos, não tem como fazer isso. E a estrutura, você está vendo ela ali, você pode até pintar, né? Pinta lá, bota, maqueia, mas a doença, a patologia, ela vai existir. Então, o que é que o médico solicita? Exames. Sim. Então, no primeiro momento, averiguar, né? Fazendo essa comparação, fazendo essa ilustração, eu poderia dizer que o engenheiro que vai fazer a inspeção em uma edificação, ele vai fazer o quê? A avaliação, já que o prédio em si não tem como falar, né? Embora as fissuras, as rachaduras, elas falam como o vestígio fala com o perito. Né? Então, para o engenheiro, quando ele vê, observa uma infiltração, observa uma armadura oxidada, né? Até mesmo a inclinação, né, da fissura, ela determina diz muita se coisa. É estrutural, né, se ela está a 45 graus. Então, dito isso, depois que foi feita a inspeção por um profissional habilitado, ele vai solicitar seja feito os tipos de exames para que com especialistas, com empresa especializada, porque não é qualquer um que faz também uma intervenção, sobretudo no que diz respeito a uma estrutura antiga. Né? Sempre fazendo uma analogia com o ser humano. O ser humano, na sua idade avançada, ele precisa de mais cuidados. Ele precisa de mais informações a respeito daquilo que ele possa existir, embora a gente saiba o quê? Não, quando chega numa certa idade, a tendência é ter esse tipo de doença, isso aqui, ok. Mas eu preciso constatar isso. Então, o que é que eu oriento? Especialista, inspeção, para que ele possa indicar as possíveis patologias e trabalhar em cima delas. Perfeito. Ele pode até condenar. Né? Só tem tantos dias de vida. Né? Enfim. Fernando, a gente vai chegando aqui quase próximo do fim, né? É bem legal um podcast, é bem gostoso de fazer. Eu lhe falei que a gente falaria, apesar de ser um tema pesado, né? Mas a gente tenta fazer que ele seja um pouco mais leve para os nossos telespectadores. Sim. Eu queria saber de você, para a sua vida pessoal, profissional, se você pudesse dizer o antes e o depois desse fato. O que é que isso mudou para você? O que é que isso internalizou em você? Você já falou um pouco desse lado humano, mas eu gostaria que você reiterasse nesse sentido. Olha, foi, de certa forma, sem nenhum clichê, foi um divisor, assim, de águas na minha carreira profissional, né? Por quê? Porque quando você está na academia, os professores que lá vão lecionar e vão ensinar e apresentam estudos de casos e que depois você começa a executar os conhecimentos no seu dia a dia, você jamais vai esperar que você vai se deparar com uma situação como essa, né? Então, depois que você passa por esse tipo de experiência, como eu disse, é algo marcante, né? Por quê? Porque dificilmente eu passo mais de um dia num local de ocorrência, né? Dificilmente a gente passa mais do que 4 horas, 5 horas. Mas nesse caso específico, nós passamos uma semana. 9 dias. Né? 9 dias. Ia em casa só trocar de roupa, tomar banho, voltava. E isso já marca daí, né? Você também traz para si a sua contribuição. Você contribuiu para chegar na verdade, ou minimamente, não o que você trouxe é a verdade absoluta, mas auxiliou de certa forma, né? Do humano, que eu já citei aqui, isso impacta significativamente e marca, né? Fica realmente na sua história todo aquele clamor público, toda aquela comoção, todo aquele sentimento. Desejo de resposta, né, exato, Fernando? que você tenta realmente, eu tenho que dar o máximo. Não que a gente não dê, mas quando você extrapola até um pouco dos seus limites, né? Que você, não, dá pra gente esticar um pouquinho a hora aqui, vamos ver, parece que vai sair alguma coisa. Então você tenta, né, se dedicar um pouco mais além realmente daquilo. Carga horária a gente esqueceu, né? Carga horária de trabalho. E aí tudo isso a gente traz. E me marcou, isso, inclusive... poucas pessoas sabem disso, que a gente sempre quando via as imagens, porque a gente viu várias vezes as imagens, né? A gente via várias vezes as imagens, tanto as imagens de vídeo, as imagens que rodavam na mídia, e no local, né? Também via choro, né? Via pessoas, entre aspas, né? Que se alegravam porque um parente era encontrado com vida, né?
E era um misto. Às vezes o encontro de um material, de sensação, de né? um álbum de fotografia. Um misto de sensações. E tudo aquilo era absorvido, como eu disse, pelo humano, né? O humano perito criminal, o humano Fernando e pelos demais, né? E tudo isso era somado, inclusive por alguns dias, né? Inclusive um período depois, dormindo e às vezes pensando, vinha um filme, né? Vem o som da retroescavadeira tirando os entulhos, né? O material, e tudo isso vai tendo um flash. Até eu pensei, rapaz, será que eu tô com um problema psicológico? Né? Eu pensei assim, porque nunca, até então, isso. Uma coisa é você, por exemplo, ir para um local, tem uma vítima, aí você tem que olhar para a vítima, né? Para fazer o registro e tal. E às vezes fica aquilo um dia, depois você realmente esquece. Mas nesse caso específico... A memória é bem constante. Entendeu? Então, o barulho, o som, e aí depois, com o tempo, foi passando, né? Não tive mais esses flashes, né? Você sabe, Fernando, que hoje eu fui mexer no meu celular, eu falei até pro Jean, eu fiz alguns vídeos, eu gosto muito de fotografia e de vídeo, sempre gostei. E na perícia me apaixonei ainda mais por isso. E alguns vídeos que eu tinha feito no local, da gente fazendo retirada de testemunhos, Sim. algumas coisas, alguns momentos. E eu não tinha tido coragem de assistir alguns, né? Então, você também vai ser surpreendido de ver alguns vídeos novos na nossa edição, que os meninos vão fazer aqui. E eu gostaria de lhe perguntar... Eu lembro, você lembra que no final, que a gente foi liberar, que a gente juntou o pessoal lá que estava ajudando a gente, teve um grupo bem legal. Eram os serventes, pessoal, da prefeitura. O pessoal de laranja lá? Eles estavam com a fardinha e assim... Todo mundo falava, tinha homenagem dos bombeiros, tinha homenagem da Defesa Civil, homenagem da perícia. E eu observava, e eles nos ajudavam tanto, né, Fernando? Disse assim, moço, faste aqui para poder a gente sentar aqui para tirar essa... Para poder fazer a medida dessa laje. Faste aqui. Quebra aqui. Quebra aqui, por favor. E aquele pessoal totalmente à disposição e tudo. E a gente via que realmente eram pessoas de um poder aquisitivo, né? Isso. Bem aquém do restante da equipe. E aí nós coletamos rapidamente alguns amigos e a gente fez uma distribuição de umas cestas para eles. Como gratidão mesmo, né? Ninguém tinha intuito de fazer nenhum tipo de provocação midiática. Tanto que a gente não fez, né? Mas o que eu quero dizer é a importância que foi, gente, cada uma daquelas equipes que ali estavam. Sim. E eles eram incansáveis. Eles eram os primeiros que chegavam. Entendeu? Eu me lembro que eu fiz uma coisa lá, e como eu moro perto, às vezes eu passo e dou uma olhadinha, tinham algumas plantinhas e uns jarros do prédio. Uhum. E eu gosto muito de plantas. E aí eu peguei de um por um e fui botando na calçada, eu mesmo pegava. E disse, alguém quer criar esse pé de saputi, que era de um jarro, né? Tirava o pé de saputi está lá, não sei se está sendo aguado. Mas, assim, tudo que era de jarro, a vizinhança ficou. Aí a gente ia começando a fazer aquilo ali para tentar humanizar um pouco mais o espaço, né? Tentar que as pessoas que estão ali no entorno não ficassem tão traumatizadas, né, Fernando? Sim. A gente até tinha algumas pessoas que sobreviveram daquele mercadinho ali perto, por exemplo, que eles queriam tirar fotos com a gente, né, Fernando? Isso. Então, assim, Fernando, eu deixo aqui à vontade para você fazer suas sinalizações, também o Jean. Nossa maleta está aqui, eu não sei como é que está nosso tempo aí, produção. Produção, pode ir? Pronto. Pois é, então, Fernando vai... Disponibilizar o tempo aí. Disponibilizar aqui o tempo, então você pode fazer o fechamento da forma que você quiser, né? Então, fique à vontade, o espaço é seu. Tá certo. Bem, aqui falando basicamente um pouco da maleta antes de fazer minhas considerações finais, aqui é uma maleta, geralmente aquela maleta preta, né, que geralmente os peritos vão para o local, o perito se assai, o perito aparece muito nas séries, né? É algo semelhante. Mas aqui é uma maleta que todos os peritos que vão para o local de crime utilizam. É uma maleta que foi disponibilizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, então ela é padrão a nível nacional. E nós temos alguns componentes que auxiliam de forma básica no local, né? Que é justamente para auxiliar no levantamento de alguma medição, fazer um registro, fazer uma análise de escala, enfim. Então, aqui de forma bem sucinta e rápida, acredito que um próximo colega que atenda local possa
falar um pouco mais com mais Quem detalhes. sabe a gente faz um podcast só sobre a maleta, né, Exato, Fernando? porque tem história. E não tem só esse tipo de maleta, né? Tem a maleta de papiloscopia, tem a maleta de local, tem outras maletas da própria engenharia. E aí nós temos aqui os marcadores, que são aqueles conhecidos para você realmente encontra o vestígio, você coloca esse marcador e faz o registro fotográfico e ele já vem em escala e com uma numeração, para que essa numeração você identifique o vestígio, coloque no seu laudo, descreva esse vestígio e ele seja como se fosse a identidade, o número de identificação daquele vestígio. Então aqui nós temos marcadores de 1 a 100 que você pode utilizar. Havendo a necessidade, você pode fazer uma composição, se houver mais de 100 vestígios, você pode fazer uma composição de numeração e assim você fazer a descrição e identificação desse vestígio. Nós temos aqui um detector de tensão, que aí é onde eu falei da análise de risco. Geralmente, quando eu vou para o local de incêndio, eu sempre procuro avaliar se os condutores ou os fios elétricos não estão energizados, para isso trazer, de repente, uma descarga elétrica para mim. Então, identifico, você aperta aqui e ele vai dar um sinal sonoro dizendo que aquele material está ou não energizado. Né? Nós temos aqui uma trena a laser, que facilita na medição de locais, ainda mais se forem distantes. Há uma desvantagem, porque como ela tem um laser, geralmente esse laser ele favorece a identificação no período noturno. Né? Na ausência, se for realmente necessário, você pode utilizar a trena manual, que nós também temos. Nós temos uma lupa. Essa lupa também ela serve, evidentemente, para ampliar. Tem os LEDs nela aí, né? Isso, tem os LEDs. E aí facilita. Não sei se ela está com as pilhas. Nós temos um GPS. Esse GPS também, ele não veio nessa maleta, mas veio em outra maleta. Mas ele é muito utilizado na engenharia. Principalmente para você marcar um ponto de interesse. Né? Lá também foi utilizado não só para marcar os pontos de pilares, essas coisas, mas marcar possíveis pontos de identificação, de localização das vítimas, né? E o ponto propriamente dito do local de interesse. E fazer o perímetro, exatamente, né, da área toda. Então é bem interessante. Nós temos uma lanterna, um conjunto de lanternas diferente essa, né? Bem diferente. Não sei se vocês lembram, na maleta antiga eram várias lanternas individuais, com comprimentos de ondas e cores diferentes, né? E você fazia uma combinação desse conjunto com os óculos. Então, você... Igual de dentista. Isso, pronto. Igual de dentista. Então, você liga a lanterna, você utiliza o filtro, que é com os óculos, e assim ele vai facilitar a identificação de um vestígio latente. O que são vestígios latentes? São aqueles que não estão sendo visualizados a olho nu. Então, com essas ferramentas você consegue facilitar e localizar. Opa, ali tem um vestígio que pode ser de interesse pericial. Vou coletar. Vou fazer um SWAB, uma análise ali para fazer uma análise laboratorial posteriormente. Então, facilita nisso também. Né? E nós temos aqui também um multímetro. Você pode tirar aqui. Um multímetro, que aí já mais para a minha área, né, de engenharia elétrica, mas que serve para os demais colegas, é fazer uma análise de medição de corrente elétrica, de tensão elétrica, se for o caso. Utilizo muito isso aqui em furto de energia. Furto de energia a gente utiliza para fazer a medição de quanto está passando ali no momento do exame, aquilo ali para materializar e caracterizar realmente o furto de energia e para fazer também a análise de um local. Será que tem energia aqui? Deixa eu ver. Esse aqui é um alicate, você coloca o fio aqui dentro e avalia se está passando ou não. E vai mostrar aqui na telinha dele um visor. Né? Então, essas são... E nós temos um paquímetro. Digital aí. Um paquímetro digital. Eu não peguei o paquímetro analógico, porque eu não quero demonstrar a minha idade. Aí eu trouxe logo o digital. O digital já é da minha geração. Né? E aí ele é bem prático, você liga. Para você, isso é para quê? Para mensurar diâmetros e espessuras e materiais, né? Internas e externas de peças de pequeno porte, para você fazer uma avaliação. Isso aqui é muito utilizado também pelo pessoal da balística para fazer a medição do calibre, né? Identificar. Isso aqui é uma pequena lupa que nós temos, também portátil. O pessoal da DOC utiliza muito, por muito tempo foi uma das lupas mais utilizadas pelo pessoal da documentoscopia, que é uma lupa portátil, você utiliza, coloca e tem um parâmetro de referência. A Rosane, inclusive, já foi da DOC, né, Rosane? Foi. Régua forense não tem, não? Régua forense nós temos aqui também. Ó. Aqui é uma régua para trazer escala. Olha lá, que beleza. Então, nós temos aqui essa régua,
você pode colocar o objeto de interesse. Referenciar, né? Isso. É importante que todos os vestígios eles sejam registrados com escala. Isso. Que assim facilita para quem vai estar fazendo a análise ou a leitura para saber a dimensão daquele objeto. Né? Porque ele solto assim no espaço, você não tem a menor noção. Embora, eu já vi um projétil, já vi um estojo, eu já vi sei lá, um suave com sangue, uma mancha de sangue, uma pegada. Essa aqui é uma pegada, você colocar isso aqui, uma pegada aqui nessa escala, você consegue, inclusive, se possível, fazer uma determinação de uma autoria, né? Porque você sabendo o comprimento dessa pegada e fazendo uma comparação com o provável suspeito, pega uma pegada, você vai fazer uma amostra de uma pegada que você coletou em local de crime, e eu pego uma amostra do padrão de um suspeito, confronto, vou ver se realmente tem essas configurações, semelhanças, e isso auxilia Essa também. semana eu estava dando aula de fotografia forense, né? E eu falei que é importante o paralelismo, né? Quando a gente for fazer as fotografias, evitar distorções e inclinações, né? Exatamente. Principalmente, a gente é orientado, sobretudo, é inevitável em um registro fotográfico de um vestígio, preferencialmente, ele ter a análise ortogonal, né? Você faz bem ortogonal, o máximo possível, para você fazer justamente a sobreposição posteriormente. Aqui na maletinha, acho que está faltando só isso aqui. O inclinômetro isso é interessante. É algo também interessante, porque você vai, de acordo com o que você vai girando, o teu ponteiro vai dando a inclinação. Isso aqui é utilizado, geralmente a gente utiliza numa superfície de repente de uma estrutura ou de um material que ele foi utilizado, por exemplo, num veículo. Ele estava em um declive, num aclive, qual era aquela inclinação. Então, eu coloco na superfície e vou girando. Perfeito. E vai me dando a inclinação daquela superfície de interesse, né? Então, faz determinar a angulação de disparo também. Esses equipamentos precisam ser calibrados ou não? Não precisa? Pode usar à vontade isso aí que nunca vai descalibrar? Não, ele já vem calibrado, mas é interessante que você faça a calibração periódica, né? Justamente para garantir a integridade, a idoneidade das medições que são feitas. Legal. Muito bom. Então, pessoal, vamos aqui. Fernando, nem tenho como agradecer, né, essa sua presença aqui. Eu sei de todas as suas atribuições, mas era um momento muito rico. Nós estávamos, desde o primeiro Perito Cast, que nós éramos cobrados sobre o caso do edifício Andréa, tá? Eu acho que com muita propriedade, com muita objetividade, você foi muito claro aqui nas observações, também sobre o ponto de vista humano, né, para desmistificar essa ideia de que nós somos frios, que a gente fica desumano. Exato. Na verdade, o que a gente fica muito realista sobre o que o ser humano é capaz. Exatamente. Isso é a que a perícia traz para a gente. Exato. Né? Essa maturidade, ela nos traz, diante de tantas aberrações do que a gente vê. Então, Jean pode fazer seu fechamento, seu agradecimento para o nosso convidado e depois ele faz o fechamento dele. Mas eu tenho outra palavra a não ser agradecer a tua participação. Como eu te disse, até na faculdade os alunos vão esperar muito para ver essa edição do PeritoCast. Você demonstrou muito conhecimento técnico, né? A sensibilidade humana, e é muito bom saber que a gente conta com profissionais colegas na instituição do seu perfil. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero agradecer a Rosane. Rosane já é uma amiga de longa data, né? Realmente é uma pessoa que contribuiu, em especial para esse trabalho que foi feito, né? Mesmo de férias, né? Não teve nem opressão não, né, Rosane? Teve não. Não. Então, realmente foi uma pessoa que... Não, na hora disso, suspende as férias. Exato, não, ela não hesitou em nenhum momento, né? Sempre teve ali, foi uma pessoa que realmente ajudou bastante. Isso eu posso falar sem pestanejar. Agradeço muito a ela. Agradeço também aos demais colegas, que ao todo foram 11 engenheiros, peritos criminais. Eu praticamente parei ali a perforce, eu quero todos os engenheiros civis ali para nos ajudar, e teve um dia do processamento dos vestígios que a gente juntou lá os peritos engenheiros. Após a liberação pelo Corpo de Bombeiros, a gente atuou lá no processamento. Agradeço a esses. Já agradeci pessoalmente, mas eu sempre gosto de ressaltar isso, porque a gente não faz esse trabalho sozinho, né? Então, foram pessoas que me ajudaram não só na parte do local, na parte de análises complementares. Então, sou muito grato. Às vezes, os holofortes tendem a vir para a gente, né? Porque a gente assina um laudo ou coisa parecida, mas eu sempre ressalto isso, que não fiz o trabalho sozinho, sempre teve ali uma equipe por trás, e
E agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de a gente poder apresentar um pouco mais o trabalho da perícia criminal, né? Agradecer também pelo esforço de vocês, não só na parte do sindicato, que tem lutado, que tem se esforçado, e, sobretudo, na oportunidade que nós temos com essa nova ferramenta, trabalho, com essa nova estratégia, que é o PeritoCast, para a gente tentar trazer para aqueles que têm interesse da perícia, quer saber um pouco mais, né, que tem interesse em trabalhar como perito criminal. Eu acho que isso aqui é uma ferramenta, uma oportunidade ímpar que a gente pode apresentar para a sociedade e que precisam muito. Né? Utiliza esse canal, sobretudo, para trazer também a importância do isolamento e preservação. Às vezes você acha que o perito tem uma bola de cristal. Não, não tem. Ele só precisa ter um local isolado e preservado. Né? Que isso sim vai trazer uma robustez maior, né? Condições melhores para que ele possa atuar. Eu posso ter a melhor ferramenta, eu posso ter os melhores técnicos, mas se eu não tiver um ambiente preservado, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Então, agradeço vocês novamente pelo convite, pela oportunidade, e estou à disposição, caso vocês queiram posteriormente. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Se tiver algum caso que a gente possa trazer também para fazer divulgação, a gente pretende aí em próximos episódios, pessoal, trazer também casos de tragédias onde morreram muitas pessoas ao mesmo tempo. Estamos escolhendo qual seria, para que a gente tenha todo esse cuidado, para verificar se o inquérito já foi finalizado, se o Poder Judiciário já tomou as suas providências, porque, afinal de contas, a perícia faz justiça. Sem perícia não há justiça. Com certeza. E dessa forma, hoje aqui, com o nosso convidado Fernando, que brilhantemente fez aqui seu papel, como sempre faz, nosso vice Jean, estamos aqui finalizando nosso 3º episódio do PeritoCast e estamos aqui aguardando as sugestões de vocês também para as próximas missões, tá bom? Grande abraço a todos. Obrigado a todos. Até mais.